Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar, nosso bate-papo aí de final de tarde, onde eu trago aqui minhas impressões, estratégias, minhas opiniões sobre o mercado. Muita gente me perguntou como é que faz para receber o informe cenário. Hoje a gente fez o cenário em vídeo na parte da manhã, principalmente para falar de siderurgia e varejo. Foi até um alerta que nós teríamos uma forte queda aí nesses setores. E foi só uma experiência, até o final da semana a gente vai fazer, talvez até o feriado da semana que vem, vamos ver. E aí, se der certo, se pegar, a gente pensa em continuar, mas não é uma promessa. Para receber o cenário em texto, você vem aqui no site toptraders.com.br, deixa teu nome e teu e-mail que a gente envia gratuitamente. Para o pessoal que frequenta aqui o nosso canal no YouTube, eu peço que compartilhe, pessoal, o vídeo. Cada pessoa que você compartilha é um usuário a mais, a gente consegue distribuir esse trabalho gratuito que é importante. E peço que você se inscreva também no canal e, se gostar, deixe o seu like. A gente tem vídeos aqui com quase 3.000 visualizações, é uma honra isso aí, muito felizes. Agradeço em nome de toda a equipe. E o cenário de hoje deu uma boa visualização para o seu primeiro, um programa intraday também, fico muito feliz. Deixe seu comentário, peça o ativo que você gostaria que fosse estudado também, que eu faço na medida do possível. E amanhã tem cenário em vídeo de novo, antes do almoço, falando da abertura do mercado. Como vocês sabem, hoje é o último dia do primeiro lote da imersão técnica Top Traders, ok? Tem a imersão aqui com os bônus que vocês já conhecem, 30 dias do Cartesia, passaporte premium, que são 2 semanas no grupo. Quando você se matricula, já tem acesso a um e-book de análise técnica e ao passaporte Start, que nada mais é que a comunicação quando a gente faz o radar na mira do trader e o relatório cenário, ok? E aqui você vai achar o meu currículo, você acha depoimento de alguns alunos que já fizeram o treinamento. E hoje, até às 23h59, o valor do curso é R$ 2.600. Hoje, até meia-noite no primeiro lote, você consegue por R$ 2.000. A partir de amanhã até o dia 10, R$ 2.200. E depois 11, 12 e 13, que é o fechamento do carrinho, R$ 2.600. Porém, se as vagas forem preenchidas, a gente tem nesse momento 80% das vagas preenchidas, ou perto disso, 79, 80, 81. E se forem preenchidas hoje, que é uma possibilidade, porque é primeiro lote com desconto substancial, a gente fecha o carrinho e encerra a turma, pessoal, ok? Tem todas as perguntas mais frequentes aqui, eu vou deixar o link na descrição. Se ainda persistir alguma dúvida, contato@toptraders.com.br. Ok? A partir da meia-noite de hoje é segundo lote. Às vezes o aluno fala, eles vão estender amanhã. Não vamos, é primeiro lote. Geralmente acaba no primeiro lote. Se acabar o segundo lote, terceiro lote, a gente cancela. Então, você quer participar, pessoal? Aproveita o desconto, aquela história dos felinos. Você espera a oportunidade, olha que ele aparece, dá o bote. Em todas as imersões anteriores, os alunos no primeiro, segundo dia do curso pagaram isso aqui, tiveram mais o período de assessoria no grupo, mais a carteira e mais o conhecimento que é eterno. Então, eu até comentava hoje com o pessoal da minha equipe, às vezes o investidor ele não paga os 2.000, mas ele perde 20 numa operação com BTLW, com LAME, com MGLU, com Gerdau, com CSN, ou ele perde 100, como escreveram para mim aqui em operações de um banco, se ele tivesse, de banco, né, que caíram muito, se ele tivesse conhecimento mínimo, ele preservava o capital e ainda ganharia na venda. Ok? Então, o conhecimento é eterno. Você pode sim recuperar o investimento, não é uma promessa, mas é possível, mas o conhecimento que é o mais importante, que ele é perene. Ok? E começando aqui, isso daqui foi uma venda que nós tivemos aqui, meu celular apita. E foi espontâneo. Então vamos lá. Já desliguei aqui, deixei no silencioso, falando de Bovespa. Pessoal, um pregão. Qual foi a última vez que a gente teve uma barra parecida com essa, com esse volume? Foi só na quinta-feira negra, em maio. Há muito tempo não tinha um pregão com uma queda tão forte e um volume tão alto, né? Então, o foco é a reforma da Previdência. O Michel Temer acabou falando bobagem aí, tendo ou não, ele meio que assustou o mercado, dizendo que pode não correr esse ano ainda no governo dele. Isso é muito relativo, ele quis talvez jogar a responsabilidade para o Congresso, mas o mercado foi lá e atuou na venda.
Então o sinal de ontem que tinha sido levemente aqui acionado, hoje ele é anulado e essa região aqui foi violada, 73,125. Então é interessante esperar amanhã para ver se o mercado dá algum sinal de inflexão, uma vez que a tendência primária e secundária ela é de alta, ok? E aí, nesse momento, a gente pode ter oportunidades. Eu lembro que quem assistiu o Masterclass, aquele evento educacional que a gente fez, inclusive quem se inscreveu vai ganhar o fluxograma depois de amanhã, na quinta-feira, eu falava, pessoal, nesse momento, isso daí foi no começo e meados de outubro, nesse momento não é momento para comprar, é para trabalhar vendido. Quando o mercado chegar nos 73, 72 mil pontos, se ele chegar, aí é momento sim de você começar a pensar em trabalhar na compra de ações. Então, só para deixar o negócio bem claro, pessoal, na semana do dia 21, 22, 23 e 24, que tem imersão 22 e 23, até o dia 1º de dezembro, nenhuma operação com ações da minha carteira será compartilhada e não serão estudados mercados de índice e de dólar. É o mínimo que eu posso fazer para o pessoal que vai ser aluno pagante, que se matriculou para a imersão. Então, o radar, na mira do trader, o cenário em vídeo até o dia 17 ele vai normal, 16 e 17 tem, apesar do feriado. De 21 de novembro a 1º de dezembro não serão compartilhadas operações com ações e nem estudados, não farão parte dos ativos estudados mini índice e mini dólar. Então já estou avisando antes, pessoal que quer acompanhar, se inscreva na imersão. Eu acho que é justo com o pessoal que será pagante. Ok? E eu falava que quando chegasse nesses níveis, aí começava a ficar interessante para montar carteira. Então, a gente tem 3 pregões essa semana a partir de amanhã, tem 4 na outra, depois a gente já fecha para compartilhamento de ações e de estudos de índice dólar. Então, quer acompanhar, pessoal? Se inscreve que você vai ter acesso, como é justo, para o pessoal pagante. E então, nesse momento, já começa a despertar meu interesse para comprar ações. E esse ponto aqui é importante e vamos ficar de olho nele para amanhã. Não tem nenhum ponto de suporte nessa região, mas poderemos ter, de repente, um rompimento falso, alguma coisa do tipo. Lá fora não está caindo, o mercado está de lado. Os Estados Unidos ainda alternando entre leve altas e leve baixas, então isso aqui é sim um candle importante, mas a gente pode ter um rompimento falso ou continuidade da baixa, amanhã saberemos. Ok? Vendo aqui o mini índice, qual que é a nossa leitura aqui? Se eu tomar isso daqui por base como um triângulo, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu não vou fazer milimétrico aqui, porque a gente, só para ter uma noção de área, né? Essa é uma das técnicas que eu ensino no treinamento. Então eu vou vir aqui com F2, eu vou deixar sem valores e porcentagens de fibra. Eu vou usar como se fosse uma régua. Então eu venho aqui, eu dou um F2 a partir do rompimento do triângulo, eu solto. Então por essa projeção atingiu o primeiro, segundo, o terceiro alvo. Então, se o mercado não reagir, ele pode sim buscar a região de 71.900 aqui, que seria o último alvo aqui do triângulo. Mas muitas vezes ele vai no 61.8 e respeita. Então o pregão de amanhã vai ser essencial para a nossa leitura. No intraday, eu tenho algo importante aqui, ó, que é uma cunha. Então perceba que quando o mercado toca a linha de cima da cunha, ele tocou aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele toca essa linha, eu vou até fazer uma extensão contínua aqui, porque a gente vai acompanhar isso aqui amanhã. Ele toca a parte de cima, ele cai, ele toca a parte de baixo, ele sobe, ó, tocou uma vez, 2, 3 vezes, 4 vezes. Então, por exemplo, se a gente tiver o rompimento de 73.400, a gente tem um pivô de alta capaz de estourar esse fundo aqui e de romper a média de 21, daí o mercado vem para a linha de cima. É uma hipótese para amanhã. Então isso daqui é uma cunha, dá para ver nos 60 minutos também. O que eu estava mostrando é o de 30. Então é um ponto interessante aí do gráfico. Ok? Então amanhã estaremos de olho aí para ver o que ocorre com o mini índice. Em relação ao gráfico do dólar,
O dólar, como eu comentei já na semana passada, eu esperava um movimento lateral para o dólar, é o que ele está fazendo. Ele está aqui enroscado. Hoje é um pregão de alta, depois de uma forte baixa de ontem, por isso que no índice Ibovespa, por exemplo, o Ibovespa a gente não pode afirmar que amanhã cai, porque muitas vezes no dia seguinte o mercado inflexiona. Então, amanhã a gente observa aí o dólar para ver se tem oportunidade, ok? Então, depois de uma alta, movimento lateral, já era algo esperado, observando o intraday. A gente vê uma formação, talvez de um topo duplo, ao mesmo tempo um ombro, cabeça, ombro invertido, quer dizer, não tem nada muito claro. Então o dólar não tem um sinal mais consistente nesse momento. Pessoal, passando rápido, hoje eu fiz um estudo dos ativos de varejo, né? Só para pegar algumas ações aí que estão sangrando, só para mostrar para vocês o que eu tinha falado de manhã. Então você pega aqui, eu vou olhar as duas que estão caindo mais, tá? Por exemplo, Via Varejo, eu tinha estudado de manhã. Pessoal, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro. Eu já tinha alertado na sexta-feira que o ativo era para baixo, pelo menos até essa região de fundo. A região foi atingida, teve volume acima da média, deixou sombra inferior. Pode reagir amanhã, é uma hipótese, mas não é um sinal ainda concreto. Está caindo 6,10, deixando sombra inferior, né? Falando de MGLU, esse ano tinha sido o único ativo que subiu mais que o Bitcoin. Então, quando tem a correção, que nós alertamos já aqui, o último respiro era esse gap de corte aqui, perdendo a LTA, é caixão e vela preta. Ela vai caindo mesmo e derretendo. 5,312 era um alvo, o mercado atingiu, vamos ver como é que reage amanhã. Volume muito forte, né? Em Magazine Luiza também. Então, era algo mais ou menos ali esperado. E tem BTOW. Então não tem nenhum sinal de compra ainda nesses ativos também. Ela acionou aqui o ombro, cabeça, ombro e no mínimo eu falei que ela viria até essa região em torno de 18. Ela veio e vamos ver como é que ela reage amanhã. Perdendo esse ponto, cai mais. Montando um sinal aqui, pode inflexionar. Mas são ativos que estão... É aquela história do efeito Amazon, é muito relativo. Muitas ações caíram hoje. É um dos fatores, mas tem previdência, tem fluxo, tem realização de lucros, tem uma série de coisas aí, né? Então, passando rápido por esses ativos, essa que é a leitura. Aí falando das ações que a gente costuma observar, né? Ali no dia a dia. Falando aí de Petro 4, Petrobras, ela veio nos alvos que a gente tinha comentado. Passou 7,18, veio a 7,48. O candle de hoje, ele penetra aqui essa linha azul. Então, ela acionou ali um ponto de stop, né? Que a gente tinha comentado que era a linha. Agora, de repente, você segurou. A ação está na média de 21, numa região de suporte aqui. Eu não sei. Para quem saiu, bacana, realizou lucro. Agora, quem não saiu, poderia tomar a média de 21 como base também. Mas ela, teoricamente, acionou a realização de lucros que nós havíamos comentado anteriormente. Uma barra forte, aí o ativo muito ligado ao governo derreteu. No caso de Vale 3, e pessoal, hoje de manhã nós temos o estudo completo de siderurgia e varejo. Se tiver interesse, dá uma olhada lá. É o cenário Top Traders que a gente fez em vídeo. A Vale, ela tinha uma previsão aqui, uma projeção de tocar nessa linha, que é uma neckline. Eu vou deixar estendida aqui, pontilhada, para não poluir ali muito o gráfico. E ela fez isso e agora a neckline continua sendo divisor de águas, né? Teria sido só um repique até aqui. Ela fechou esse gap, fechou ou não fechou? 33,54, ela veio a 33,55, não fechou por um centavo. Tem a média de 5 aqui. Se ela romper a neckline, ela aciona a figura e pode ter uma forte queda. Vamos ver como é que o minério, o fator China se comporta aí de madrugada, ok? E aí, falando aqui de BBS3, eu comentava ontem, né, que ela não tinha ainda atingido o objetivo, que no mínimo ela buscaria essa região, que é 32,34, 32,35, ela atingiu, e agora
ela pode sim, tem esse outro topo aqui em 31,70, ela pode sim fazer um ponto de inflexão, está bem longe das médias, ou se ela sangrar, eu acho difícil ela ir muito além de 30,34 ou desse gap que nós temos aqui, ó. Então, eu comentei ontem que o objetivo não tinha sido alcançado da queda ainda, então ativo vendido mais longe de média, acho que está perto agora sim. A gente tinha falado de uma venda aqui em cima, né? Daqui foi um topo arredondado, mas agora, por exemplo, para quem está vendido já é momento de começar a embolsar lucro aí, porque o ativo sangrou bastante já. Ok? E falando agora de BBDC4, ela fez um pequeno pivô de baixa aqui, está caindo mais, ela tem suporte muito forte na região de R$ 31,92, R$ 32 reais. Nem sempre a ação vem milimetricamente no suporte, né? Então é a mesma coisa que eu falei de Banco do Brasil. Quem tem posição short, eu iria já realizando lucro, colocando o lucro no bolso. Se a gente for além aqui, pessoal, dá para traçar FIBO desse último fundo. Agora já convém trabalhar aqui com Fibonacci. O que dá para a gente ver aqui, ó? Eu vou traçar certinho aqui pela importância que essa ação tem. 25,71. O ponto mais alto aqui. 37,35, 37,27, 37,35. Então eu coloco ali 37,35. Aqui 25,73, é isso? 25,72 mesmo. Então, onde que ela está nesse momento? Primeira retração de Fibonacci. Então, quando uma ação ela faz um movimento esticado de alta e ela faz um movimento de correção, você pega a extremidade aqui, depois do topo, no mínimo ela vem até retração de 61,8. É ali que está o papel. Então, a partir daí sim, a gente pode começar uma inflexão. Antes disso é muito difícil. E para quem conhece Fibo aí, pode aplicar aí no teu gráfico tudo e... É aquela história, pessoal, às vezes você conhece uma técnica para quem está segurando os papéis com prejuízo, teria evitado uma perda substancial. Ela tem um ombro, cabeça, ombro, perdeu, está apontando para baixo. Eu comentava com vocês que eu achava que viria nessa região de 41, 40 reais, talvez. Aqui está ela, abaixo de 41,33, ela deve pesar um pouco mais e buscar o 40. Se fizer uma violação falsa desse suporte, ela pode inflexionar e voltar a subir. Então amanhã vai ser um dia bem importante aí para a gente. Ok? Então aí Petro, Vale 3, Banco do Brasil, Ituba e Bradesco. Aí eu vou falar agora das ações que o pessoal pede. Aí pelos comentários. Então eu vou fazer 5 ações, amanhã eu vou fazendo mais 5 e assim vai. São muitos os pedidos aqui, eu vou fazer na medida do possível. Ok? Senão fica um programa muito longo, aí ele perde o dinamismo, que é a ideia principal. Então, seguindo a lista aqui que o pessoal pediu, PetroRio. É uma ação que tem tido uma boa liquidez. Hoje, por exemplo, 5,6 milhões, ela não para de subir, né? Aquela história que vocês conhecem, pessoal. Lição dos bancos, varejo e siderurgia. Quando a ação está muito esticada, ela pode sim continuar subindo porque é a tendência principal. Mas eu não costumo comprar ações assim, apesar dela já ter valido mais no passado. Então, me parece que a empresa atrai muitos compradores, investidores, mas eu esperaria uma correção. Ou até topo anterior, ou no mínimo até média de 21. Então, ela não tem nenhum sinal de venda, está fechando na máxima, na contramão do mercado, mas eu não compro ação esticada assim, porque não faz parte da minha filosofia. Mas está claramente ali em tendência de alta e firme e forte papel. Tem um outro ativo aqui, DMMO3. Eu nunca vi essa ação. Deve ter sido algum IPO, alguma coisa do tipo, né?
eu nem sei que ação é essa. Olha, é até difícil de avaliar, né? A ação subiu forte aqui no rally de outubro, devolveu tudo e é difícil de estudar o papel. Eu sei que ela tinha um gap aqui. Esse gap era em 1.05, foi 1.05 hoje, mas você vê que tem baixa liquidez, está totalmente fora do perfil de ativo que eu estudo, que eu opero, que faz parte do meu radar. Falando de Smiles, SMLS3, aquela história do que sobe corrige, né? Então, gosto de colocar o gráfico de volume aqui. Volume absurdo hoje nas ações. Então, movimento normal, perdeu o topo anterior, vem até essa região de suporte. Eu tinha estudado a ação quando ela estava aqui em cima e eu comentei que eu acreditava nela aos 75. Perdendo esse ponto, pessoal, ela pode vir até 65 aqui ou até esse topo anterior na região de 71 por aqui. Mas ela deve, é uma ação que segue muito o Ibovespa, o fluxo. Se o mercado inflexionar, acho que ela inflexiona junto. Se o mercado continuar caindo, ela perde o suporte e derrete junto até os pontos que eu citei. Ok? Essas ações aí que são cíclicas, elas costumam seguir muito o fluxo aí de mercado. Então elas vão muito conforme, elas dançam muito conforme a música. Hoje eu vou fazer 6 ações. Vou falar de Gol aqui. Aí amanhã eu vou fazer o cenário de manhã e eu falo de mais algumas, a gente vai colocando em dia. Então eu vou falar de Gol, Lojas Renner e Card 3. Então Gol 4, aí na tela. O que eu comentava com vocês? Que nós tínhamos duas situações aqui. Vou deixar isso aqui, extensão contínua. Nós tínhamos duas situações que me chamavam a atenção. A primeira era um topo mais baixo que o anterior. Okay? A segunda era um topo duplo com eixo aqui. Onde é que estava o alvo? 12,37. Assistam nos programas anteriores que eu tinha traçado isso daqui como alvo. Quando ela estava lá em cima ainda. O que ela fez? Ela cumpriu o objetivo. Aquela história que eu falo, pessoal. Se o fluxo, por exemplo, ele voltar a ser um fluxo positivo, essas ações vão fazer fundo e vão subir de novo. Se o fluxo continuar negativo, elas vão derretendo, buscando suportes imediatamente inferiores. No caso da Gol, tem um gap aqui. Ela iria em busca desse gap. Ou então desse topo anterior em 11,42. Então, esses topos foram alertados nos ativos e tudo. Então, aquela história de seguir tendência, ela é muito relativa. Quando o mercado inflexiona, desce na mesma velocidade ou maior do que subiu. Tem uma história que o pessoal fala que o touro sobe de escada, o urso desce de elevador. Por isso que tem que aprender a trabalhar na compra e na venda, como a gente ensina na imersão. Perdeu esse topo aqui também, sinal de venda. Aqui é um topo duplo, né? Você pega o eixo 14,0 e com 0,6, 6 centavos, ela busca essa região. Se amanhã pesar, tem o gap, tem esse ponto aqui também como pontos de suporte, como pontos de apoio para ela. Certo? E aí a gente vai ver Lojas Renner e Card. Então, L-REN. Então, sendo objetivo, nesse momento, pessoal, não exatamente L-REN, mas algumas ações já começam a chamar atenção para compra. Então, naquele momento que eu fiz o Masterclass, ou no mês aí de outubro, não era momento de comprar, eu comentava com vocês, tinha que esperar a correção, falei isso no Visão Técnica também. Então, o Renner é o seguinte, bateu aqui num topo duplo, veio no objetivo do topo duplo, que é o fundo inferior, R$ 33,70, R$ 34. Respeitou ontem, hoje tentou passar da média, não conseguiu. Se ela perder R$ 33,91, ela faz um pivô de baixo e derrete. Se ela respeitar essa região, mesmo que ela caia amanhã, pode fazer um fundo, consolidar um fundo aqui e voltar a subir. Só tem que tomar cuidado porque assim como BTLW, várias ações de varejo, tem um ensaio de um ombro, cabeça a ombro aqui, mais ou menos parecido com o do Itaú. Ó. Lembra quem tinha alertado? Ó, que tinha um ombro, cabeça dupla e ombro? Dá uma olhada no gráfico aqui da Renner. Ó. Então tem ombro, duas cabeças e um ombro. Tem que tomar cuidado, a neckline está aqui.
na região de 34. Tá bom? Aí falando aí de CARD 3. Essa ação eu até comentei com vocês semana passada que eu participei do IPO. Ação caindo 10% hoje, pessoal. Ação, quando fica lateral assim, às vezes você vai trabalhar short e não tem para alugar. E hoje caiu, aumentou o volume. Então a ação não tem perspectiva compradora, pelo menos aqui para a posição. Então um gráfico estranho. Só aumentou o volume hoje na venda, dá a impressão que ela distribuiu para cair, mas aqui também é suporte. Talvez ela já alcançou o objetivo de uma operação vendida. Foi bacana aí para quem de repente foi um gênio aí e trabalhou nela no day trade. Ok? E falando em Bitcoin, eu comentava semana passada que estaria chegando esse fork aí que o Bitcoin poderia sofrer pressão vendedora, é o que está acontecendo, está longe de média. Eu acho que se a gente tiver um fechamento abaixo de 7.031, que inclusive ocorreu hoje de leve, mas foi que nem o sinal de fundo do Ibovespa ontem, eu acho que a gente pode ter sim a busca pela média de 21 e pelo topo histórico em 6.060. Então, eu acho que há uma hipótese aí, né? É uma possibilidade sim. Né? Então, eu vou puxar aqui só para vocês acompanharem a cotação. Eu acompanho em alguns sites aí fora, né? Para vocês verem como é que estão as moedas hoje. Então, é um sinal, está aproximando o possível fork. Então, hoje ela está caindo pouco, só que ela está deixando uma Marubozu, porque ela abriu em gap e veio descendo. Então, olha que interessante, o Ethereum em queda e tal, só que o Litecoin, por exemplo, está subindo pra caramba. Então, isso tem acontecido. Algumas criptomoedas sobem quando o Bitcoin mostra fraqueza. Então esse site coinmarketcap.com eu acho muito bom para ver cotações. Tem sim um sinal de topo, isso daqui, você vê que a máxima desse candle aqui do Bitcoin, esse candle que marcou topo foi a máxima do movimento, então uma consolidação abaixo de 7.031 dólares, né? Pode jogar assim o Bitcoin para essa região aqui de 6.060, 6.000 dólares para fechar esse gap ou buscar a média. Ok, pessoal? Amanhã a gente se vê no cenário de manhã. Sucesso, não se esqueça. Para quem tem interesse aí da imersão técnica, vou deixar o link aí na descrição. O primeiro lote com desconto de R$600, o bônus é somente hoje. Tá de 2.600 por 2.000. Então, eu vou deixar o link, você tem tudo aí, perguntas, depoimentos, tal, para a gente operar juntos 22 e 23. Ganhei e-book para estudar antes do treinamento, 2 semanas no grupo, cartesia. Quer dizer, um pacote completo, independente de você ser um expert ou um iniciante. Meu forte abraço, seguimos juntos e amanhã de manhã estaremos na área, pessoal. Um abraço, valeu!